todas as sortes de bênçãos. Melhor noite. Deixe-me dizer uma coisa muito importante essa noite. Por conta do feriado, eu me enrolei um pouco no meu trabalho, não tive como entregar, honrar o meu compromisso com os meus clientes. Cheguei muito tarde em casa, corrido, deu tempo apenas de trocar a camisa e estar diante da tela com vocês. Não tive tempo suficiente para preparar aqui as mensagens pela tela, não tive tempo de tomar um banho, mas eu preciso honrar o meu compromisso com as pessoas que estão aqui diariamente, contando com uma palavra, contando com este encontro que já se faz parte do seu cotidiano. Eu sei que muitas pessoas ficam contando com este momento, ficam contando com este encontro. É como que já está imprimido na mente, já é automaticamente, você já aguarda às 8 horas estarmos reunidos como igreja, mesmo apesar do cansaço, muito fadigado, muito apesar da fome, muito apesar de estar com vontade de tomar um banho, eu tenho uma vontade muito maior em estar reunidos com vocês como igreja. Por isso, hoje, de fato de verdade, eu não vou me estender muito. Eu vou conversar com vocês sobre esse tema que foi colocado aí. A escatologia consumada é o terror da falsa graça. O que é uma falsa graça? Uma falsa graça é toda aquela pregação que fica permeando nos dias de Paulo. Não é que Paulo pregava uma falsa graça. É que Paulo não estava pregando ainda a graça na sua plenitude. Paulo estava pregando o fundamento. Paulo não pregava a edificação. Paulo não poderia trazer a edificação, porque nos dias de Paulo, os pactos estavam se cruzando. O próprio Paulo ainda vivia o cruzamento pactual. Então Paulo disse, eu coloquei o fundamento. Paulo não colocou a plenitude da graça. A plenitude da graça só viria com a queda do templo em Jerusalém, aonde os sacerdócios deixariam de estar representando Deus, aonde as pessoas deixariam de estar levando os seus sacrifícios, porque embora Cristo já havia morrido e ressuscitado, mas o templo de pé, fisicamente, os sacrifícios ainda eram oferecidos. Então, existe uma resistência contra a escatologia consumada. Primeiro, por causa de orgulho e soberba. Há um grupinho por aí achando que eles são detentores da graça de Deus. Existe um grupo que me disseram isso, você não pode pregar a graça, porque a graça, o único que teve o chamado para pregar a graça era José Luiz de Miranda. Mas quem foi que disse isso? Eu estou achando isto uma afronta à revelação do Espírito Santo na vida dos eleitos. Como se a graça ela estivesse em uma pessoa apenas e mais ninguém. Aliás, é isso o que se acham os pseudos pregadores da graça. Você vê, em graça tem um único apóstolo que foi enviado às nações. Em graça tem o apóstolo que é profeta, que é evangelista. Você veja, são detentores da divina revelação. Acham, então,
que se um entendimento pregado por aquele irmão, por aquele, não estiver de acordo com eles, tudo é heresia. É assim que eles se apresentam. Então, a escatologia consumada é um perigo, é o terror para eles. Por quê? Porque desbanca as pregações deles. Vocês podem notar, vocês que estão conosco nesse canal, no canal dos demais irmãos que pregam o Evangelho da Graça de Deus, vocês podem ver que os elementos apresentados são de uma maturidade extensiva. E você faz uma comparação ao que eles pregam, eles ficam rodando ali antes do ano 70. Ficam lá no fundamento de Paulo, rodando, sabe? Fica ali no batismo das águas, não avançam. O próprio Paulo disse em Hebreus capítulo 6, avançando para o que é perfeito. E quando você cresce em maturidade e apresenta argumentos que sempre estiveram aqui, não é uma invenção. Não é algo que eu imaginei depois de comer um cuscuz e tocar um birimbau e eu falar, agora é isso. Não. São argumentos que estavam aqui, mas que algumas pessoas não enxergavam e que Deus mostra e dá a quem Ele quer. Porque Ele é o dono, o beneplácito, o conselho da sua vontade pertence a Ele. E que nós não olhávamos nesta direção porque estávamos presos à revelação de homens que nos mostravam o que eles queriam, não o que nós desejávamos ver. Então, quando você vem e apresenta argumentos, como nós temos feito, como há canais dos irmãos, como Erivelto, como o Messias Família em Graça, como há o Elson de Jesus. Quando esses irmãos apresentam argumentos baseados na história judaica, nos elementos colocados por Paulo na fundação, eles reagem fortemente, só não apresentam as suas teses. Eles reagem atacando, falando mal, menosprezando, atacando de herege. Veja, quando eles começaram a pregar o evangelho, dizendo que o batismo era nas águas, o sistema religioso disse que vocês são hereges. Só que eles paralisaram nisto. Eles não conseguem avançar para o que é perfeito. Eles não conseguem acompanhar o time da história. Eles não conseguem evoluir, crescer na graça e no conhecimento. E agora, os irmãos que entenderam que a graça ela foi estabelecida de fato e de verdade com a queda do templo, portanto, a partir de 70. Aí, o que é que eles, que foram chamados de herege pelo sistema religioso, dizem? Ah lá, Geraldo é um herege. O que o Geraldo prega é heresia. Ora, mas Geraldo prega heresia, mas está mostrando argumentos sólidos na palavra. E cadê a sua tese? Cadê o seu argumento? O que você tem baseado na palavra em contrapartida para dizer o que ele está pregando é heresia? Não tem. Aí eles voltam lá para a carta de Paulo dizendo assim, a nossa reunião com ele, mas Geraldo já explicou que essa nossa reunião estava antes de 70, disse ainda que a epístola foi escrita em 53, arruma outro argumento. Não tem. Aí você mostra que a escatologia, a palavra escatológica de Mateus 24, Jesus estava dentro daquela geração. Sabe o que eles dizem? Mas não foi Paulo que falou. Ué, e tem que ser o que Paulo disse? Mas eu prego o que Paulo disse. Só o que Paulo pregou era para os seus dias e não para mim. Paulo era um pregador para os gentios da sua época. Paulo estava inserido dentro de um contexto da sua época.
Eu não tenho que viver o que Paulo viveu. Senão, esse relógio eu já não posso ter mais. Paulo não tinha. Então, eu não posso pregar pela internet. Paulo não pregava pela internet. São pensamentos arcaicos, desonestos, de quem não tem compromisso com a verdade, defende ideias. E a escatologia consumada se tornou uma ameaça. Se tornou para mim no princípio. Claro que por sabedoria de Deus na minha vida, nunca critiquei e não critico nenhuma mensagem como herege. Porque isto pode incorrer contra mim mesmo. Aquilo que eu não entendo não é uma heresia, pode ser uma maturidade, e se eu não tiver como refutar com a palavra, eu silencio. No início, a escatologia consumada me soou também pesado. Há vídeos meus na internet em que eu também acreditava que Jesus ia voltar. Há vídeos, há pregações, eu deixo lá. Há pregações há 10 anos atrás, eu dizendo que quando Jesus voltar. Só que eu me permiti avançar para o que é perfeito. Eu busquei, eu analisei, eu estudei história, li o livro de Flávio Josefo, fui ler a história dos imperadores, fui ver que o Apocalipse datava, então, de uma época mostrada para as 7 igrejas da Ásia. Eu fui em busca, eu escavei, eu olhei outros pregadores, fui no Facebook, vi os irmãos que pensavam desta maneira, vi coerência, tirei conclusões, analisei, pesquisei, li os livros que contavam desses argumentos e me certifiquei desta verdade que contrariava aquilo que eu acreditava. Mas eu não poderia ser desonesto se eu sempre estive em busca da verdade. As pessoas nem sequer pesquisam, mas por conta da ameaça daquilo que elas acreditavam. Tem um abençoado que me persegue, ele tem tatuado no braço 666. Quando ele viu, eu com provas incontestes, que 666 era o número da besta e não da prosperidade, como ensinaram ele, enganaram ele, que era o número de Salomão, que Apocalipse não tem nenhuma correlação com Provérbios, e estava sendo escrito às 7 igrejas da Ásia, e sim, era o número de Nero, ele então passou a me perseguir. Por quê? Porque se tornou uma ameaça para ele. Ele que se julgava o grande conhecedor da graça de Deus, estava já há 20 anos em graça com um pseudo-pregador do Evangelho, com o Deus do Evangelho. Quando nós apresentamos que 666 não era o número de Salomão nem de prosperidade, e sim o número de Nero, ele começou a me perseguir. Mas eu apresentei provas incontestes, irrefutável, que quando João disse na ilha de Patmos que era o número de um homem, ele estava usando a terminologia, ele estava usando os argumentos próprios da sua época, da sua geração, para mostrar que o número era do imperador romano Nero. E eles tatuaram porque um homem mandou. Engraçado, quando um homem mandou ele estatuar na pele 666, ninguém atacou, ninguém feriu, ninguém chamou o homem de herege, ninguém falou nada. Quando este próprio homem disse que Jesus era ele, que ele mesmo era Deus, todo mundo acreditou que Deus estava ali. Então Deus voltou. Jesus voltou porque o homem era Jesus. Mas por quê? Porque eles estavam debaixo deste domínio, desta feitiçaria, e isso não ameaçava as suas posições. O que a escatologia prega, por Erivelto Soares, por Messias Carvalho, o que a escatologia prega por meio de Elson de Jesus. Eu estou citando esses homens porque os que estão mais em evidências, tá? Tem muitos outros pregando por aí, incluindo este canal. Quando esses homens pregam isto, estes que são das ramificações, se levantam contra.
Mas por que se não se levantam contra fazendo um estudo? Mostra um estudo. Teve um aloprado que fez um estudo aí. Jesus não voltou. O estudo completo. Nesse estudo completo, eu não perco tempo, foi o irmão que leu e me disse. Nesse estudo completo, ele disse que o homem da iniquidade é o homem do pecado. Qual pecado, abençoado? Se Hebreus 9:26 ele aniquilou o pecado, que homem do pecado é esse? A iniquidade a que Paulo se refere era porque aquele homem não tinha nada a ver com o contexto judaico da época. O templo ainda estava de pé. Eu vou ler com vocês Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 13. Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 13. A epístola que os da graça acredita que foi Paulo, eu também acredito. Discussões à parte, Paulo ou o escritor aos Hebreus, a discussão aqui sobre a autoria não excede o argumento apresentado. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. No momento da escrita, no ano 67 da primeira era, da primeira geração, Genea, no momento da escrita, a primeira aliança já havia desaparecido? Aqui diz que não. Aqui diz que a primeira aliança estava prestes. Prestes queria dizer o que o autor aqui? Que por conta da presença do templo, dos sacerdotes que ali ministravam e do povo que ia ali oferecer o sacrifício, ainda vigorava de forma física. E o escritor diz, quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes. Não tinha desaparecido ainda. Ora, se a primeira aliança nos dias de Paulo não tinha desaparecido, quantos pactos existiam então nos dias de Paulo? Eu vou responder em inglês, too. Vou responder em espanhol, do. Vou responder em português, 2. Vou responder em baianês, 2. Ora, se havia 2 pactos, a graça então se cruzava com a antiga aliança. Só vive a graça plena, pura, na sua essência, quem tem como base a escatologia consumada. E este entendimento ameaça a falsa graça. Primeiro, o que se prega como graça esperando a vinda de Jesus é falso. Por quê? Porque quem ficou de voltar foi o Filho do Homem. Isto era um codinome a Jesus de Nazaré. E quem está em graça não o reconhece desse modo. Paulo pregou aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, no versículo de número 17, que o Senhor é o Espírito. Ora, se o Senhor é o Espírito, como os da graça podem esperar ele na nuvem de forma física? Isto é uma falsa graça. A verdadeira graça entende que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, era uma manifestação para os judeus, para julgar Israel. E Cristo é o cabeça da igreja.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A falsa graça que pregou a vida inteira Jesus de Nazaré e Cristo ressuscitado tombou fracassado nos seus argumentos, porque pregando ao Cristo ressuscitado está olhando para a nuvem esperando Jesus de Nazaré, que era o Filho do Homem. Então, a escatologia consumada ameaça esta falsa graça. De repente, por não entender, e tudo aquilo que eles não entendem, eles também atacam, como foram atacados quando... E, de repente, o que é que aconteceu? Eles esqueceram de ir contra o cara que prega a fogueira bamba, esqueceram de ir contra o cara que vende feijão, esqueceram de ir contra o Agenor Trump e se voltaram contra as pessoas que estão aí com o alimento sólido, com a mente renovada, trazendo o entendimento para esta época. E por que fazem isso? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Eles gostam de ser chamados de defensor do evangelho, de apóstolo às nações, de profeta da graça. Gostam de ser chamados daqueles que estão em graça há muito tempo. Só que em graça, antiguidade não é posto. Aliás, nem graça e nem a lei. Jesus disse quando chegou, estava tudo em paz. Olha, quando Jesus chega, ninguém brigava com ninguém, os fariseus não se levantavam com ninguém. Jesus disse uma frase: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus mandou um homem trabalhar e deu uma porcentagem a ele. Na metade do dia ele chamou um outro grupo e deu o mesmo tanto que deu no começo para o outro. No final do dia ele chamou um outro e disse: quer trabalhar para mim? Eu te dou tanto. O que começou de manhã disse assim: ué, cara, você chamou o cara no final do dia e pagou a mesma coisa? Jesus disse: porventura você está sendo mal porque eu sou bom? É mal aos teus olhos o que eu faço com aquilo que é meu? Assim estão alguns meninos. Eles pensam que a antiguidade é posto. Ei, essa mensagem vai chegar a você. Sim, vai chegar, porque você me persegue, e para você me perseguir você precisa me assistir. Você diz que não gosta de mim, mas fica me assistindo, procurando brecha para me atacar. Só que eu tenho um recado para você. Enquanto os cães ladram, a caravana avança. Olha, deixa eu dar um recado para você. Antiguidade na graça não é posto. Ele faz da maneira que ele quiser. E o que afronta vocês é que a escatologia consumada estava guardada também em silêncios eternos e se revelou neste tempo para mostrar que a falsa esperança do sistema não condiz com o evangelho da graça. E nós que estamos em graça não podemos esperar Jesus de Nazaré, porque nós servemos ao Cristo ressuscitado. Como que se confronta isso agora? Como que consegue refutar uma mensagem como esta? Ou vocês que estão em graça, da pseudo graça, nunca leram que a ninguém devemos conhecer segundo a carne e que se embora conhecemos a Jesus segundo a carne, a Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já agora não o reconhecemos assim. Ora, para mim reconhecer Jesus segundo a carne, esperar ele na nuvem, eu vou contra esta palavra? Não, nós servimos ao Cristo ressuscitado. Nos dias de Paulo, como eu li, a velha aliança estava prestes a desaparecer. Portanto, tudo o que Paulo vivia e seus companheiros ainda era um pacto cruzado, lei e graça. E a graça de Deus,
o evangelho pleno, a nova Jerusalém, a doutrina pura, só foi confirmada com a queda do templo. Eu li esses dias, ele mesmo disse, quando veio ao mundo, eu estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro pacto para estabelecer o segundo. A graça de Deus só foi estabelecida de fato e de verdade quando o templo caiu em Jerusalém. Este cair do templo significava o juízo, a vinda de Jesus de Nazaré, que usou o codinome Filho do Homem. O Filho do Homem não é uma manifestação para a igreja da graça, em graça. A manifestação para a igreja em graça é o Cristo ressuscitado. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, era uma manifestação para os judeus e se encerrou em 70. Paulo explicou isso em Coríntios, quando ele disse, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai. Já pregamos também numa mensagem que era por isso que Paulo ainda chamava Jesus, o Filho do Homem, como Filho de Deus. É da expressão de Paulo nesses últimos dias, e eles estavam vivendo os últimos dias. Deus nos falou pelo Filho. Quem era o Filho? Jesus de Nazaré. Todos eles, de Paulo até os últimos judeus naquele momento, estavam na expectativa do juízo que se deu para eles. Esse tipo de mensagem não é qualquer um que pode pregar. Os pseudos pregadores da graça de Deus não detêm deste conhecimento. Os da falsa graça, quando nos ouve, nos ataca, nos persegue, mas não tem base e argumento para refutar com a sabedoria de Deus essas palavras que eu coloco em público. Não tem. Não tem um canal que consegue refutar com veemência, com autoridade, a escatologia consumada. Haja vista que eu tenho desafio, Erivelto Soares já lançou o desafio, outros irmãos levantou o desafio. Aonde estão aqueles homens que Jesus disse que não passariam da morte? Não sabem mostrar. Aonde estão? Onde está João? Não conseguem mostrar. Por quê? Porque são bases irrefutáveis. Como é que eles explicam que Jesus disse que não passaria daquela era, Genea, daquela geração? Não consegue. O que é que sobra? Ataque, conversa fiada, mimimi. Mas enquanto os cães ladram, a caravana passa. A caravana da graça. Que é isso? Que é isso? Que é isso? É a caravana da graça. É a caravana da graça. Que é isso? Enquanto eles vão espumando, ladrando, as pessoas vão vendo que verdadeiramente usar a expressão ovelha é manipulação para prender o gado que não tem a mente iluminada. Verdadeiramente, a escatologia consumada mostrou também com provas irrefutáveis que falar anjos a teu favor era para quem aguardava a salvação antes de 70, a sotéria. E isto derrubou o pódio, porque eles passaram a vida inteira saudando anjos a teu favor. Neste pacto estabelecido, Deus mesmo está na minha vida, na tua vida. Foi ele que disse aos judeus, disse aos os judeus convertidos e à igreja que se reunia em Corinto, ele disse, Deus mesmo estará com vocês, vocês serão povo dele e eles serão o vosso Deus. Isto afronta. Não esperam. Um homem veio com um anel, com o título de apóstolo, se dizendo doutor. Este homem disse a eles, eu sou Jesus. Eu voltei. Eu disse que eu ia voltar, eu voltei. E eles, ualá. Por quê? O homem tinha diploma, o homem tinha anel, o homem era conhecido como doutor e apóstolo. E o homem veio e disse, ualá,
e esse Deus deles morreu. Ora, se Hebreus disse que a morte não prevalece mais contra ele, e sabe o que esse homem dizia? Anjos a favor de vocês. Aí vem Geraldo, com a quarta série, não é apóstolo, não é pastor, era um semi-analfabeto, porque nessa altura eu já aprendi a ler a Bíblia, vários livros, dado o costume de ler. Aí vem Geraldo, um semi-analfabeto, não é pastor, não é apóstolo, a mão toda calejada, olha minhas mãos, a mão toda calejada, e disse: os anjos eram ministro a favor dos que ainda iam herdar a salvação, e todos eles aguardavam numa ardente expectativa a revelação dos filhos da luz. Aí sabe o que eles disseram? Não. Nós acreditamos a vida inteira que os anjos estão a nosso favor e agora o cara está mostrando na Bíblia? Não, nós conhecemos a graça primeiro do que ele. Nós temos tatuado aqui, ó. Como é que agora ele vem e mostra na Bíblia? Não vamos acreditar, não. Vamos perseguir, vamos matar, assim como fizeram com os profetas. Que isso? Que isso? É a caravana da graça. É o pau quebrando, é o focinho ralado, é o birimbau. Não tem mais para onde correr. Aí, alô? Perdeu, abençoado? Perdeu. É graça genuína. Ou vocês se rendem à escatologia consumada, ou o rolo compressor destas verdades vão passar por cima de vocês. E os canais da escatologia consumada crescem. Vai nos canais da falsa graça. Estão cancelados. E quem tem esta mensagem ousada, destemida, contra tudo e contra todos, quem tem peito para dizer o que o sistema disse a vida inteira: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E quem é que tem peito para se levantar nesta nação e falar: pô, parar, anéis de vocês, livro de vocês, canudo de vocês, pregadores da falsa graça, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, era uma manifestação para os judeus. O Cristo ressuscitado, o cabeça da igreja, o Senhor que é o Espírito, já mora em nós. Somos a Jerusalém de Deus, somos da livre e Ele mesmo está conosco para a eternidade. Quem é que tem peito para falar isso? Quem não se prende a títulos, quem não defende convenções, quem não defende a placas, quem não está debaixo de cobertura de pastor, quem não está debaixo da cobertura de apóstolo, quem não ostenta esse título, quem despiu de toda a glória e entregou e canalizou a honra, a glória, o louvor, o império, o domínio, a majestade ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Estes têm esta autonomia, têm esta autoridade, têm unção genuína do Espírito Santo para ir contra esse sistema, embora rico, poderoso, cheio de estrutura, mas nós temos a palavra da verdade, como Paulo pregou nos seus dias no fundamento: nada pode contra a verdade, senão a verdade. Esta é a verdade. A escatologia consumada é um terror para os da falsa graça. E de repente, eles esqueceram os pregadores dos dízimos, esqueceram quem faz campanha, esqueceram quem batiza nas águas e se voltaram contra nós. Mas pode vir pesar, pelo menos da minha parte, eu, Geraldo Moraes, mas vem pesado, porque o que nós temos de argumento para mostrar aqui não está no gibi. Vocês não imaginam, inocentes, vocês não sabem de nada. Vocês estão perdidos. Escatologia consumada, o terror da falsa graça. A falsa graça que ostenta títulos, a falsa graça que prega dízimo, a falsa graça que defende placas, a falsa graça que tem cobertura apostólica, a falsa graça que diz que só eles e que estão certos. A falsa graça, que foi chamada de herege pelo sistema e chama de herege quem detém um conhecimento que eles não podem ter. Não podem ter, não é que Deus não quer dar. Não pode ter
por causa do orgulho, do soberba, do nariz em pé, como não é uma revelação que foi dada a eles, contra tudo que não entendem, difamam, calunia, mas difamam e caluniam para a sua própria ruína, porque o povo despertou para essas verdades e agora ninguém nos cala mais. Assim é, meu nome? Meu nome é Geraldo Moraes. Nada sou e nada tenho se o Pai não se manifestar. O homem não pode ter nada se do alto não lhe for dado. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E essa graça em mim não é vã. Os frutos apresentados por si só falam por mim. Receba aí um grande abraço. Até amanhã. Amanhã não tem, é ruim. Tem cansaço certo não, meu amado. Só não bota o telão aqui. Vou tomar um banho agora que eu já tô igual um bacon aqui, ó. Mas eu tô. Até amanhã, querendo Pai.